Bom dia, hoje é dia 19 de outubro de 2022. Hoje nós temos o prazer, na nossa reunião de nefrologia do Hospital de Base, São José do Rio Preto, de ter o doutor Vinícius Colares aqui conosco. Ele vai falar sobre atualização em nefrite lúpica. E eu vou chamar o doutor Rodrigo Ramalho para fazer a apresentação do doutor Vinícius. Vinícius, então, novamente, bom dia. Obrigado por atender o nosso convite e passar um pouquinho só. O Vinícius foi companheiro de pós-graduação no HC, a tese dele foi em nefrite lúpica. Ele voltou para Juiz de Fora, ficou um tempo, foi preceptor na NEF, como nefrologista no Hospital Universitário também. E depois ele acabou voltando para Juiz de Fora, onde ele teve a oportunidade de trabalhar em todas as frentes da nefrologia, tanto na injúria renal aguda quanto no transplante, então desenvolvendo a nefrologia plenamente, como a gente faz aqui também. Então, Vinícius, é um prazer ter você aqui com a gente. Ele também faz parte do departamento de injúria renal aguda da SPN. Então, ele vai falar para a gente de nefrite lúpica, uma atualização. Muito obrigado, Vinícius. Obrigado a você pelo convite, Rodrigo. Vocês estão me ouvindo bem? Tá Estamos tudo ouvindo. tranquilo, né? Perfeito. Bom, então, é um prazer grande aí de estar com vocês aí. O Rodrigo, que a gente foi companheiro da pós, o Dr. Emerson, que a gente é junto aí no departamento de IRA. Então, vamos nesses 40 minutos falar de atualização nefrite lúpica, vocês podem ficar à vontade aí. Eu vou fazer o assunto é muito extenso, né? Eu vou fazer uma abordagem das principais mudanças ou das últimas coisas que aconteceram nos últimos 5, 6 anos, talvez, que a gente tenha acesso. Então, a primeira coisa é o seguinte, é critério diagnóstico. Como é que a gente diagnostica o lúpus, né? Os critérios que a gente usava até 2012 para diagnóstico de lúpus, naqueles critérios clássicos que a gente aprendia na faculdade, 4 critérios sendo um clínico imunológico, ou o paciente tinha que ter uma biópsia com nefrite lúpica associado a um FAM positivo ou anti-DNA positivo. A gente tinha muito problema na nefrologia, que às vezes o paciente só tinha esses 2 critérios, né? Essa sensibilidade, antigamente, a sensibilidade dos critérios era de 85%, com uma especificidade de 96%. Com os critérios novos, colocando a biópsia como um fator importante, se tem a biópsia e tem um FAM positivo, isso aumentou para 97%. Mas baixou a especificidade, porque tem alguns casos de neoplasia, o paciente pode ter uma ativação imunológica, ter um FAM positivo, uma biópsia proliferativa, e isso não é lúpus, né? Então, a gente teve um novo SLIC que foi apresentado. Esse SLIC, eu vou pedir desculpa, porque eu acho que eu estou com a aula antiga para vocês. Não, tá certinho, desculpa. E aí, esses critérios do SLIC a gente coloca uma pontuação. A gente não vai decorar igual a gente tinha decorado antes, a gente vai ter que usar aquelas calculadorazinhas, né? E a gente vai dar ponto. Ah, tem úlcera oral 2 pontos, teve convulsão 5 pontos. Isso daqui vai ter que tem os critérios clássicos que a gente já usava, serosite, hematológico, a parte nefrológica. Então, ó, já tem uma biópsia, já deu 10 pontos. Ó, esse paciente já fecha o critério de lúpus, mas desde que ele tenha um FAM positivo 1/80. Isso deixou a sensibilidade, aumentou a sensibilidade sem perder a especificidade igual aconteceu na outra vez. Então a gente vai usar agora esses critérios novos do SLIC, agora em 2019, como critério diagnóstico de lúpus. Bom, uma vez que a gente fez o critério, pegou o paciente e a gente é nefrologista, vamos para a biópsia renal. A biópsia renal, a gente, pelo CADIGO antigo, a biópsia renal, a gente vai fazer em todos os pacientes que têm sinal de atividade de lúpus e que não foram tratados. Então, antigamente, a gente usava um critério de proteinúria mais extenso, que a gente usava proteinúria só acima de 1 grama e paciente tinha que ter uma disfunção renal. Agora, já nesse último, já não é tão agora, mas a gente já mudou isso daqui para uma proteinúria maior do que 500 e um sedimento com mais de 5 eritrócitos com dismorfismo. Então, muita pouca alteração, a gente já biopsia, a gente já não é mais
tão conservador. Isso vem de um trabalho já de 2007, em que ele pegou 21 pacientes que tinham proteinúria abaixo de 1 grama e que ou proteinúria inicial ou hematúria. E o que foi que ele encontrou? Que 77% dessas biópsias 77% das biópsias tinha um evento proliferativo. Então, esse paciente ele estava proliferando. Então, 2 classe 4, você vai ter 10 pacientes classe 3. Então, esse paciente, mesmo com pouca atividade, ele tem muita proliferação. Outra coisa que a gente costuma muito pegar paciente vindo da reumato, usando prednisona dose alta, e com aquela situação inflamatória intermediária. A gente tem que lembrar que a prednisona, ela é muito boa para a fase aguda, mas cronicamente o rim continua em atividade. Então, sempre que você pega o paciente com atividade renal, mesmo que seja pouca, que não foi biopsiado, a gente precisa saber o que foi que aconteceu, ou o que está acontecendo, porque esse paciente pode estar com uma atividade que a gente não esteja vendo muito claramente no rim, não exame de urina, mas que o rim está com muita atividade. Então, pelo CADIGO novo, o que a gente tem que fazer para biopsiar? Quantificou a proteinúria. A proteinúria é maior do que 500, eu vou biopsiar esse paciente, considerar biopsiar. O paciente tem uma disfunção renal, uma taxa de filtração abaixo de 60. Eu repeti esse exame, realmente confirmou. Essa paciente está creatina de 1,2, 1,3. Eu vou biopsiar. Então, disfunção renal com proteinúria acima de 500, pelo CADIGO novo, a gente vai biopsiar esse paciente, baseado naquele trabalho lá de 2007. Nós tivemos, como a gente tem aluno também na sala, eu vou mostrar rapidamente, só para relembrar para os alunos, quais são as classes histológicas, né? Classe histológica, classe 1 do lúpus, a gente vai ter um rim praticamente normal, mas que na eletrônica a gente vai ver imunocomplexos, e na imunofluorescência vai ser uma imunofluorescência rica, com IgG, IgM, C3, C1q. Então, essa é uma imunofluorescência rica. Mas o rim muito normal. A classe 2, você vai ver uma expansãozinha mesangial, aqui o mesângio com mais de 4 células, uma do ladinho da outra. Então, você vai ver um leve grau de expansão mesangial. A gente começa a ver presença de imunocomplexos no mesângio e com uma IF rica também. Esses classe 1 e classe 2, a gente vai ver mais hematúria, com proteinúria não nefrótica, e não tem indicação de realizar nenhum tratamento nessas classes. Classe 3 e 4, a gente vai ver componentes proliferativos segmentares ou difusos, então muita proliferação aqui, né, pegando todo o glomérulo, só um pedacinho do glomérulo. A gente vai ver imunocomplexo subendotelial, a gente pode ver imunocomplexo subepitelial, com uma IF rica, e o que vai diferenciar classe 3 e 4 vai ser o número de glomérulos acometidos. Mais de 50% dos glomérulos, classe 4. Menos de 50% dos glomérulos, classe 3. Isso pode ser segmentar ou global. Eu posso ter um segmental classe 4, pegando mais de 50% dos glomérulos acometidos, ou um difuso classe 3. Então, o que vai diferenciar o número de glomérulos acometidos. A classe 5 é a glomerulonefrite membranosa, que a gente vai ver aqui as presenças das espículas, né? O espessamento da membrana basal é importante. A gente vai ver aqui os imunocomplexos na região embaixo do epitélio, do podócito, e a IF rica aqui também. A gente tem uma série de alterações histológicas, desde alterações muito graves, como a presença de crescente, que deixa o prognóstico pior, muita inflamação no intestino, igual a gente está vendo nessa imagem C aqui. A gente pode ter proliferação endocapilar para dentro do epitélio capilar. A gente pode ter proliferação do mesângio, então o mesângio está proliferando, e a gente pode ter presença de já aderências formando essas sinéquias, um sinal de cronicidade. A gente pode ter esses crescentes fibrosos aqui, com muita esclerose já do glomérulo, e essas adesões aqui, né? Então, esse aqui, desculpa, não sei adesão é esse aqui é um glomérulo, pensando num crescente celular. O que foi que mudou de histopatologia? Acho isso muito importante, porque uma das coisas que mais, quando eu era residente, acadêmico, que mais me dificultava entender glomerulopatia era cada um falando uma nomenclatura diferente. Então, acho que a gente precisa padronizar isso também. Então,
A hipercelularidade celular, o nome não vai ser mais hipercelularidade celular, mas proliferação endocapilar, para dentro do capilar. Ele fala para a gente não dividir mais as categorias em segmental e global, porque não muda o prognóstico do paciente. O que vai mudar o prognóstico vai ser o número de glomérulos acometidos, mais ou menos 50%. Não usar na classificação atividade e cronicidade, usar o termo crescente celular e fibrocelular como uma coisa só, porque ambos já indicam atividade inflamatória. Porque tem muita gente, é fibrocelular, eu não vou imunossuprimir esse paciente que já tem parte fibrosa. E isso acontece, lembrando para os alunos, que acontece muito rapidamente. 7 a 15 dias o glomérulo passou de ser celular para ser fibroso já. E então a gente tem que abarcar isso daqui, tratar esses crescentes celulares. Inflamação intersticial vai substituir o termo inflamação mononuclear. Então, inflamação do interstício. E o score de glomerulosclerose, se tiver uma esclerose segmentar, você já vai colocar como esclerose segmentar. Então, acho que são coisas importantes para a gente padronizar a nomenclatura, né? Então, uma padronização também da atividade, do índice de atividade em termos de pontuação, lembrando que a gente pode ter na atividade 24 pontos e na cronicidade 12 pontos. E a gente vai dar a necrose fibrinoide, que mostra que tem muito imunocomplexo, a gente vai multiplicar por 2 a pontuação que a gente encontrar. Presença de crescente, a gente multiplica por 2 também. Olha, fibrocelular entra aqui na mesma categoria, tá? E aí o resto é inflamatório mesmo, né? Inflamação intersticial, presença de depósito em hialino, presença de neutrófilo, hipercelularidade endocapilar. Na parte crônica, são coisas crônicas, né? Crescente fibroso, atrofia tubular, fibrose intersticial. A gente vai dar uma pontuação de 0 a 3, se cometeu entre 25 e 50, mais 50, e aí o total de 12 pontos aqui no score. Então, houve uma leve mudança no score também. O importante aqui é que muita coisa vem mudando é o seguinte: quando que eu vou rebiopsiar meu paciente? Eu fiz uma biópsia inicial, fiz um diagnóstico, e vale a pena rebiopsiar? Então, esse trabalho aqui é muito interessante, que no final do tratamento, eu terminei o tratamento, já deixei 2, 3, 4 anos no paciente com azatioprina. Vale a pena eu rebiopsiar esse paciente? Então, ele pegou pacientes todos classe 3 ou 4, estavam em remissão completa, ó. Então, importante aí, menos de 300 miligramas de proteinúria, creatinina estável, pelo menos 1 ano e meio de imunossupressão, pelo menos 2 anos e meio de imunossupressão, 3 anos de imunossupressão, seguiu 24 meses após a suspensão da imunossupressão. E aí terminou o estudo com 36 pacientes. O que foi que aconteceu? Aquele paciente que você biopsiava tinha um índice de atividade maior do que 3, ele recidivava muito mais do que aquele paciente que tinha 0. Então, se o paciente tem 0, ele não vai recidivar quando você tira a imunossupressão. Se ele tem atividade, principalmente acima de 3, vai ter atividade. Aqui entre 1 e 2, ó, está no meio do caminho, vai ter paciente que vai reativar vai ter paciente que vai reativar com 2, vai ter paciente que não vai reativar com 2. Mas acima de 3 reativa e em 0 não reativa. Talvez seja uma estratégia interessante, principalmente aquele paciente, você está na dúvida no final se eu tiro a imunossupressão ou não. Quando é que eu rebiopsio o meu paciente? Então vamos lá. O paciente não teve resposta e continua nefrótico. Esse paciente, eu já tenho a biópsia, já tenho o diagnóstico de membranose, já sei o que ele tem. Então, eu vou intensificar meu tratamento, mudar meu tratamento, eu não preciso rebiopsiar. Aquele paciente que não respondeu e ainda piorou a creatinina. Será que eu já cicatrizou tudo, eu estou pegando só cicatriz? Então, o meu objetivo de rebiopsiar é suspender o tratamento. Talvez seja uma estratégia interessante diminuir o paciente à exposição à imunossupressão. O paciente teve uma resposta clínica parcial e continuou no parcial, não adianta rebiopsiar. Agora, aquele paciente que teve uma resposta clínica e fez um flare, mas era classe 3 ou 4, 3, 4 e 5, não preciso rebiopsiar, eu já sei que esse paciente é proliferativo. Mas aquele que era um 2 e fez um flare, aquele que era um 5 e piorou a função, a classe histológica deve ter mudado, vale a pena rebiopsiar. Aquele paciente que vinha estável, sustentado, estou considerando parar a terapêutica, talvez valha a pena rebiopsiar esse paciente. Então, esses são os critérios da gente rebiopsiar nossos pacientes. Eu acho que isso está cada vez mais em voga. A gente ficar com o paciente mais seguro em mão, sabendo tratar clinicamente qual é o tipo de classe desse paciente. Outra coisa muito importante para o clínico, muito erro, é o seguinte:
Eu peço proteinúria de 24 horas ou peço relação proteína-creatina nos pacientes com lúpus? Para DRC está muito bem estabelecido. Olha como a curva é legal. Ó. Se eu faço uma relação proteína-creatina de 1, esse paciente vai ter 1 de creatinina, vai ter 1 grama dia de proteinúria. Se esse paciente tem 2 gramas de proteinúria, então a linearidade é muito boa. Já o lúpus é uma confusão. Então, a gente não tem uma boa correlação da relação proteína-creatinina com a proteína de 24 horas. Então, e aí, como é que a gente vai fazer? Esse trabalho é muito interessante, que ele foi fazendo o paciente coletando urinas em vários horários e quando é que essa urina ela era compatível com a urina de 24 horas. Então, uma urina randômica, você vê a dispersão que você tem em relação à proteína de 24 horas. Quando você vai para a primeira urina da manhã, essa dispersão já diminui e parece que é mais compatível. Mas quando você pega 12 horas de urina, seja da manhã ou seja da noite, olha como você diminui. Então, uma estratégia interessante, de repente, você pedir para o teu paciente fazer 12 horas de urina e fazer a relação proteína-creatina em cima disso. Todos os estudos hoje em dia, como a chance de perder a urina é muito grande, você colhe a urina de 24 horas e faz a relação na urina de 24 horas. Eu acho que no nosso dia a dia, no consultório, a gente vai ter 2 estratégias. Ou para diminuir erro, fazer a urina da manhã, mas você vê que a disposição ainda existe. Mas eu quero ter uma ideia, saber mais ou menos em que pé que esse paciente está. Eu não preciso de uma análise muito refinada. Talvez seja legal. Quero uma análise mais refinada, talvez eu faça uma urina de 12 horas com um bom resultado aí, ou uma de 24 horas fazendo a relação, porque se ele perder uma urina, eu não vou perder isso daí. Isso não está no consenso ainda, é uma dúvida na literatura, a gente não tem muitos estudos, mas eu acho que é uma estratégia interessante, principalmente chegar no teu laboratório, o paciente com urina de 12 horas, fazer uma relação, o laboratório não vai fazer, você conversar com o teu laboratório, ter laboratório de referência onde você possa fazer isso. Ou pede urina de 24 horas, né? Como é que eu trato a hipertensão pelo cadigo novo? Então, paciente com lúpus e glomerulopatia em geral, a meta de pressão sistólica é abaixo de 120. Então, controle estrito da pressão. Qual é? Tem proteinúria igual ao nosso caso? É IECA ou BRA. Tem uma dúvida na literatura de combinação dos dois para glomerulopatia. Não está errado fazer combinação nesses 2 grupos. A gente não tem desfecho claro. Claro que a gente vai ter muita dúvida, sabendo que nesse grupo tem mais chance de hipercalemia ou IRA. Eu tenho usado cada vez menos, eu usava muito, tenho usado cada vez menos, tentando aumentar ao máximo a dose de um ou de outro. Mas às vezes a gente tem que lançar a mão da estratégia, mas se o paciente faz uma diarreia, faz IRA. Então não é para todo mundo. Lembrando que mineralocorticoides, spironolactona, tem efeito proteinúria também, mas pelo cadigo é para aqueles pacientes que foram intolerantes aos IECA-BRA, tá bom? Então a gente não tem estudo ainda da associação dos dois, talvez seja uma estratégia interessante misturar spironolactona com IECA e BRA, mas a gente não tem estudo para isso. Opa, voltei aqui. Então, para todo paciente com manejo de hipertensão, utilizar a dose máxima de IECA ou BRA tolerado para esse grupo de paciente. Então, você vai tentar chegar no máximo. Não parar IECA ou BRA se a creatina subiu, mas subiu menos de 20%. Subiu mais de 20%, o paciente não está tolerando. Parar o IECA ou BRA se a função renal piorou, né? E outra coisa importante aqui, é que a minha meta é deixar a proteinúria desse paciente menor que 1 grama dia. Então, a gente sabe quanto menor a proteinúria, menor. Se for menor que 0,5, a evolução é melhor do que 0,3, mas a meta mínima que a gente vai tentar abarcar é menos que 1 grama, né? Lembrar para os clínicos aí que estão aí, os estudantes, que IECA ou BRA pode dar IRA ou hipercalemia, a gente tem que seguir isso daí de perto, né? Cloroquina, a hidroxicloroquina. Então, nós recomendamos todos os pacientes devam ser usados com hidroxicloroquina ou cloroquina, a menos que contraindicado. Então, todos os pacientes nossos com nefrite lúpica devem usar. Por quê? Porque a gente usa menos esteroide, a gente diminui a atividade de doença, a gente diminui a chance de progressão de doença e ele pode ser usado na gestação interessante. Lembrar do efeito colateral, que é a maculopatia associado a retinopatia associada à cloroquina. A incidência nos primeiros 5 anos de tratamento é muito rara, 3 para cada 1.000 pacientes.
de 10 a 20 anos, isso sobe para 20 a 1.000 pacientes. Tem que ter um serviço de referência que saiba o que está procurando, senão a gente acaba tendo que suspender um monte de cloroquina sem necessidade. Lembrando que quando a gente passa de com abaixo de 4 mil base, vê se que vão mudando as e que não usou álcool, já usou cloroquina em dose alta ou tem mais de 65 anos anualmente, tá? Bom, então como é que eu vou induzir a fazer imunossupressão nesse paciente? Eu posso chamar de indução ou tratamento inicial, como é que a gente vai fazer? Bom, primeira coisa, pulso de corticoide, cada vez menos dose de corticoide. Eu sou uma pessoa que sou muito cética em uso de altas doses. É muito efeito colateral que a gente vê. 1 grama tem que ser assim, evitar ao máximo muitas fraturas de cabeça de quadril, muitos zoster depois. Então, a Eucadigo já mostrou isso daí, já nesse consenso. A gente vai tentar pulsar 250 a 500 miligramas por dia, de 1 a 3 dias. Aquele paciente que tem pouca atividade, faz uma dose mais baixa um dia só, não precisa ser 3 dias. E aí depois a gente já começa uma dose de prednisona, de 0,6 a 1 miligrama por quilo, nunca passar de 80 miligramas, tá? E vai desmamando isso, eu vou mostrar para vocês como. Então, beleza, imunossuprimindo esse paciente, fizemos a metil. Agora nós vamos usar o quê? Esse é o NIH clássico com ciclofosfamida, que a gente faz de 0,5 a 1 grama por metro quadrado mensalmente. Esse esquema é o que a gente usa, eu acho que tem que ser o de escolha para aquele paciente com disfunção renal. Acho que ainda é o principal que a gente tem estudo, tá? Para aquele paciente com creatina boa, a gente já pode não usar ciclofosfamida. Mas, bom, então vamos voltar para o esquema de ciclofosfamida. Mensalmente, a gente pode fazer 1 grama a 1,5 miligrama por quilo dia por 6 meses aqui. Então, em vez de usar metro quadrado, a gente usaria por peso. E ciclofosfamida no esquema Eurolupus, que foi um trabalho usado para paciente caucasiano, com creatinina por volta de 1,2, 1,3, que ele usava 500 miligramas de 15 em 15 dias, um total de 6 semanas, 3 meses de tratamento. Então, lembrar aqui que a gente não precisa tratar 6 meses o nosso paciente também. Paciente com 4 meses entrou em remissão completa, está indo super bem, para no 4, não vai até o 6. Ou aquele paciente muito grave que ainda não está legal, aumenta isso aqui para 7. O mais comum é a gente parar no 4 e de 4 a 6. Então, lembrar que a gente pode parar antes também. O outro esquema que a gente pode fazer indução é com usar o micofenolato timofetil, o micofenolato sódico. Lembrar que a dose de indução é 2 a 3 gramas dia, então isso é um erro muito comum. O pessoal induz com dose baixa. A gente começa devagarinho, vai subindo a cada 5 dias, vai subindo a dose para o paciente ver a tolerabilidade, mas tem que deixar pelo menos 1 grama de 12 em 12 no esquema de indução. Tem um esquema tríplice, né, que você usa tacrolimus ou ciclosporina com micofenolato, né, seria e ciclofosfamida, ou só os dois juntos. É uma possibilidade, não está muito claro em quem que a gente vai usar esse esquema. Talvez aqueles pacientes classe 3, 4, 5, talvez se beneficiem mais, tá? O que o Cadigo diz? O derivado do ácido micofenólico deve ser iniciado como terapia inicial em pacientes com terapia proliferativa lúpus que tem alto risco de infertilidade, seja mulher jovem, que é o que a gente vê no dia a dia. Principalmente se for asiático, hispânico ou africano. Principalmente se não for asiático, hispânico ou africano, que esses grupos aqui foram melhores com indução com ciclofosfamida, tá? Então,
beleza, induzimos, hoje em dia a gente vai ter, vai sair o PCDT, tá para sair, já saiu o PCDT, né, mas está para sair localmente, e a gente vai conseguir usar miclofenolato para esses grupos de pacientes, agora via SUS, né, então vai ser, não sei se vocês já conseguem usar aí, mas o SUS vai liberar, esse esquema vai ser bem interessante. Então, ele colocou, então, como é que a gente faria a manutenção nesses 6 meses de prednisona? Então, a gente vai fazer os pulsos de metil no tratamento standard, depois na semana 1 a 2, usaria 1 miligrama por quilo, já baixaria depois de 15 dias pela metade, 20, 15, 12,5, 10, terminando a partir do terceiro mês, a 12ª semana, com 5. E ainda tem um esquema reduzido, não tem muito trabalho, tem um piloto que foi publicado num trabalho numa revista canadense, mostrando a efetividade boa, um trabalho, se eu não me engano, com 6 ou 8 pacientes, que olha como é que ele fazia, já usava 20 miligramas 15 dias, 25 miligramas 15 dias, depois 20, 15, 10, baixando super rápido. Então, assim, o que eu acho que a gente tem que levar para casa de mensagem é diminuir a indução e diminuir a manutenção nesses pacientes, tá? Uma vez que esse paciente está induzido, a gente tem que lembrar que esse paciente, principalmente se você induz com miclofenolato, ele ainda termina com uma proteinúria nos 6 primeiros meses. Então, proteinúria, a gente não vai guiar nosso tratamento com proteinúria e dizer que não melhorou. A proteinúria começa a melhorar aí, principalmente com ciclosamida, a partir da 12ª, com 12 meses. Então, a gente vai se guiar. Melhorou a anemia, a creatinina começou a cair, proteinúria está em remissão parcial, a hematúria melhorou muito, não zerou, mas melhorou muito, dá para eu passar para manutenção. Esquema de manutenção, tem que ser dose baixa de corticoide. Acima de 7,5 é considerado dose alta imunossupressora. Esse paciente tem que ficar entre 5 e 7,5, dependendo do peso. Geralmente eu deixo 5 para os meus pacientes. Aí, se eu posso escolher ou azatioprina ou ácido micfenólico, micfenolato mofetil, lembrando que a dose eu já diminuo pela metade da indução. Eu deixo a 1 a 2 gramas dia. Lembrando que o problema aí mais grave é que a gente vê a diarreia nesse grupo de pacientes. Se a função renal é boa, é mais incomum. Primeira escolha pelo KDIGO. A azatioprina fica a segunda escolha, 2 miligramas por quilo. E também a gente poderia, em alguns casos, se tiver acesso, usar tacrolimus, deixando entre 4 e 6 de dose, ou ciclosporina, é mais comum se a gente conseguir usar o tacrolimo do que a ciclosporina, tá? Se a azatioprina ou o micfenolato não foram tolerados. Isso daqui foi baseado nesses 2 trials, o ALMS e o MANTEN. O ALMS mostrou que o grupo micfenolato era melhor do que o grupo azatioprina, mas o MANTEN ele foi semelhante entre os grupos. Como a chance parece de asa você ter mais flare relacionado à asa, o KDIGO colocou o micfenolato como primeira escolha, tá? Esses 2 trabalhos são diferentes entre si, do jeito como foi randomizado, como eles usaram os pacientes entre si. Um usou os pacientes já colocou quem ia usar desde o início, o outro depois que tinha feito a indução. Então tem algumas diferençazinhas, mas eu acho que a gente tem que levar para casa a mensagem que a azatioprina não está tão ruim assim o que a gente faz no nosso dia a dia, mas agora com o PCDT de micfenolato, talvez seja melhor a gente usar o micfenolato. A gente não tem nesses estudos para a população sul-americana. Só foram poucos pacientes do Uruguai e da Argentina que entraram. O Brasil não entrou em nenhum desses 2 trabalhos. Então, corticosteroides devem ser desmamados para a menor dose possível, exceto se o paciente tem uma atividade extrarrenal. Aí você aumenta rapidamente, tira, mas por causa da nefrite lúpica, a gente não vai deixar dose alta de corticoide. A gente tem que descontinuar corticoide, depois pensar em descontinuar depois que esse paciente atingiu resposta clínica completa e já passaram 12 meses. Então, tentar, talvez a azatioprina e micfenolato, deixar 2 a 4 anos, mas o corticosteroide talvez tentar tirar antes. A gente tem uns trabalhos novos com umas medicações que vocês vão ouvir falar bastante. O belimumab foi aprovado para nefrite lúpica não renal como tratamento único pela FDA.
Só que para renal, o desse trial só com belimumab foi ruim, com muita atividade de doença, e isso que eram pacientes muito bons da parte renal. Aí saiu agora esse trabalho, esse ano, randomizado com 448 pacientes, todo mundo com atividade, mais ou menos uns 15, 20 pacientes só eram classe 5, todo mundo com clearance bom, né? Uma idade média 33 anos, mulheres. O grupo belimumab com ciclofosfamida ou micofenolato versus placebo, mostrando que você atingia mais chance de resposta renal parcial, mais chance de resposta completa. Então, você associar ao seu esquema de indução, fazer um esquema tríplice com belimumab, talvez você consiga, esse trabalho mostrou que você consegue atingir mais remissão parcial e completa nesse grupo, sendo uma estratégia interessante. Quando a gente vai ver a análise pós-hoc desse grupo, esse grupo vai se beneficiar daqueles pacientes que têm proteinúria acima de 3. Se o paciente não tem proteinúria, não foi feito para isso a análise pós-hoc, mas parece que para análise pós-hoc não foi interessante para aqueles pacientes que não atingiram esse grau de proteinúria. Tá? Você vê que os dados foram bons em termos de desfecho, uma queda de clearance mais baixo nesse grupo belimumab, então parece que é interessante, um desfecho interessante para aquele grupo que usou em comparação ao grupo placebo. Para a gente aqui está meio fora da nossa realidade nesse momento. Um trabalho também desse ano mostrando o uso de tacrolimus versus a ciclofosfamida IV em termos de resposta. Então, a gente faria uma indução com tacrolimus ou uma indução com ciclofosfamida. Então, eles pegaram um grupo aí de quase 300 pacientes, né? Chineses, foi um trabalho chinês. Metade foi induzida com tacrolimus, deixando um nível entre 4 e 10, né? Metade foi feita ciclofosfamida, numa dose convencional, 0,75, e viu que o grupo, os dois grupos, após 24 semanas, esse é um desfecho curto, né, para a gente ver. A gente tem que lembrar que as curvas começam a se abrir mais lá para 3 a 5 anos que você começa a ver diferença, então foi semelhante. Então talvez seja um esquema para a gente usar uma indução para frente em alguns grupos, a gente usar uma indução com tacrolimus, que não, então a gente aumentaria a nossa chance de indução. A gente poderia induzir com ciclofosfamida, com micofenolato e também tacrolimus, só para mostrar para vocês que existe essa possibilidade, tá? Esse daqui é um trabalho do imunossupressão tripla, né? Que você induz com tacrolimus, micofenolato e versus o outro grupo convencional. Então você usaria imunossupressão tripla. Parece que é mais interessante em termos de sobrevida renal. Você vê sobrevida renal 100% em 1 ano, 95% em 3 anos, 89% em 3 anos, com aumento de resposta parcial. A literatura agora está tentando achar o seguinte, eu tentar aumentar a chance desse meu paciente entrar em remissão completa ou parcial, aumentar esse índice, que mais ou menos a gente fica entre 20% a 40% dos pacientes não conseguem atingir remissão completa ou parcial. Então, talvez o desfecho agora da literatura seja encontrar isso daí. A gente tem que saber bem, talvez aquele grupo de classe 3 e 4 com associação com 5 seja interessante para esse grupo de pacientes aí. É uma possibilidade, então eu acho que assim, para o nosso dia a dia, vai ser aquele paciente refratário, a gente lembrar que existe uma imunossupressão tripla e que é possível a gente tratar. Vou falar muito rapidamente, que já está terminando o meu horário aí, da classe 5. Lembrar que classe 5 é a membranosa, então não tem atividade nenhuma, só membranosa. Você pegou o paciente com uma proteinúria, ou acima de 1 grama, mas que não está nefrótico, ou mesmo nefrótico, você biopsiou, era uma classe 5 membranosa. Tem baixo nível de proteinúria, eles não está nefrótico, então baixo nível de proteinúria abaixo de 3,5. Então, meu paciente não está nefrótico, eu não vou imunossuprimir. Isso é um erro também clássico que o pessoal, a gente vê bastante, querendo baixar aquela proteinúria, está 2 gramas, 1,5 grama, aí eu fico incomodado aquilo, vou lá e imunossuprimir o paciente. O paciente não faz diferença de evolução a longo prazo, viu? Então, o que eu tenho que fazer para esse paciente? cobrar em dose máxima, controlar a manifestação extrarrenal do meu paciente, usar hidroxicloroquina, azatioprina, se for o caso, e
controlar isso daqui. Se ele é nefrótico, aí eu vou fazer as medidas clínicas, aí eu vou ter que fazer uma imunossupressão dupla, corticoide com outro agente. Então, eu posso escolher corticoide com miclofenolato, corticoide com ciclofosfamida, corticosteroide com inibidor de calcineurina, corticosteroide com ASA. O que a gente tem bom nível de evidência é que a calcineurina ela é muito segura para esse grupo de pacientes, com boa resposta, semelhante ao miclofenolato e a ciclofosfamida, só que a ciclofosfamida com mais efeito colateral. Então, a gente evita fazer ciclofosfamida nesse grupo no dia a dia e acaba fazendo mais ciclosporina para esse grupo ou miclofenolato quando a gente tem acesso, tá? Então, para a classe 5, eu acho que o mais importante a gente lembrar é não tratar aqueles pacientes com proteiúria abaixo de 3,5 gramas. A gente não vai mudar desfecho renal a longo prazo nesse grupo de pacientes. Bom, falei aqui 40 minutos aqui, eu acho a gente poder abrir para discussão, acho que tem muita coisa para falar, eu não quis me estender demais, mas eu acho que é isso. Vinícius, obrigado. Eu acho que você pode parar de compartilhar aí. Interromper aqui. Pronto. Perfeito. Nós vamos abrir para perguntas aqui. Doutora, vem cá, Adriana, vem cá perguntar. Eu quis tentar ser mais objetivo, fiquei com medo de ficar muito extenso, que é um tema super amplo, né? Então, acho que se eu fosse demais e falasse, eu considerei que era mais uma atualização mesmo. Bom dia, boa tarde já quase. Bom dia, doutor. Primeiro, obrigada pela aula. A minha dúvida era em relação ao manejo desses pacientes quando elas são gestantes. Se a gente segura um pouco mais, avaliação de biópsia, era a minha principal dúvida. E o tratamento de escolha. Então, a gente vai ter um problema muito grave na gestação, tá? Biopsiar na gestação, a gente não biopsia. Se o paciente sangrar, tiver alguma complicação, a gente não consegue resolver. Então, biopsiar, a não ser que seja muito no início da gestação, descobriu assim nas primeiras semanas, mas mesmo assim a gente evita, tá? A gente não pode dar miclofenolato para esse paciente. Então, bom, primeira pergunta, essa paciente já engravidou? Se ela já engravidou, prednisona, tem que tirar o IECOBRA dessa paciente. Ela pode engravidar nesse início usando, a gente sabe que o desenvolvimento glomerular vai ser na parte final, nos 2/3 finais, então ela pode engravidar que não vai ter problema renal. Mas a gente tem que tirar logo no início o IECOBRA. Para usar hidroxicloroquina, azatioprina e prednisona. A gente fica de mãos atadas em termos de imunossupressão. Para aquele paciente que está estável, creatina abaixo de 1,5, 1,2, e está há 6 meses em remissão completa, a gente pode liberar para gravidez com uma chance menor de 5% de atividade, mas existe essa chance de atividade. Para paciente que está estável, não tem passado de SAF, história de SAF associado, não falei nada de microangiopatia e lúpus, que já é outra situação, a gente tem que lembrar que a gente pode usar anticoncepcional de baixa dose nesse grupo de pacientes que estão estáveis e não tem história de SAF associado, tá? Então, o paciente está estável, não tem atividade, é anticoncepção para esse grupo de pacientes explicar dos riscos. Se quiser engravidar, tem 95% de chance de dar certo se estiver fora de atividade há pelo menos 6 meses, tá? Era isso mesmo? Sim, obrigada, doutor. Para aquele paciente que tem SAF, a gente tem o recurso do DIU e o recurso da progesterona, né? Então, seria ou o que está em atividade de doença, você evitaria dar hormônio e tentaria fazer o controle com menos hormônio possível, tá? Vinícius, você não falou nada do rituximab. Onde que você acha que o rituximab teria o papel dele aí na atividade lúpica? Então, eu tirei o rituximab, que era muito grande. A gente teve o Lunar Trial, que mostrou que ele foi... Então, olha como é que foi o desenho do Lunar. Lunar, ele fazia um grupo miclofenolato ou ciclofosfamida de indução mais rituximab.
ele viu que o desfecho foi igual, a diferença foi que diminuiu mais o C3 e diminuiu mais o anti-DNA. Então, ele achou critério imunológico, não mudou nada em termos de desfecho, de indução de remissão parcial e completa. O que está saindo agora, já tem esse trial, já tem fase 3, que é o obitunumab, que ele é um anticorpo específico do anti-CD20, ele é um monoclonal humanizado, e que a resposta dele foi melhor do que o grupo ciclofosfamida. Então, talvez esse grupo obitunumab aí seja um tratamento interessante a médio prazo. Para a gente acaba que o rituximab já é meio... no SUS não tem, né? Você vai gastar hoje em dia uns 5, 6 mil reais para fazer o paciente para outras doenças, vasculite e tal. Mas para a indução do lúpus, fora. Então, o rituximab a gente acaba usando aquele paciente de resgate. Você fez ciclofosfamida para o paciente, eu não falei os tratamentos de resgate, mas geralmente a gente faz o seguinte: ciclofosfamida, eu induzi com ciclofosfamida, não atingiu resposta, eu passo para miclofenolato. Se eu induzir com miclofenolato, não atingir resposta, eu passo para ciclofosfamida. Esse grupo de pacientes que mesmo assim não respondeu, aí a gente usa rituximab, tá? Então seria para os casos de refratários, que você já mudou o esquema e não usaria, tá? Então, para indução, não, fora de indução, porque não mostrou diferença, tá? Perfeito. Doutor Horácio está perguntando sobre transplante de medula em lúpus. Olha, transplante de medula em lúpus, o pessoal da USP Ribeirão fez, né? O problema é o seguinte: bom, lúpus refratário, não tem resposta nenhuma, o paciente vai morrer. Então, você faria o transplante de medula. A mortalidade do transplante de medula para os esquemas que eles usaram antigamente, que era um transplante autólogo, naquela época a mortalidade era entre 40% e 60% na indução. Então, tem que ser um paciente que você realmente não tem esperança de ter melhora, tá? Hoje em dia, os esquemas estão melhores. A mortalidade deles diminuiu para transplante autólogo, que 20%, 30%. Mas eu não vi mais trabalho relacionado a isso. Acho que isso é uma terapêutica para centros muito específicos e para casos muito graves, muito graves. O Dr. Mário Abud também está lá no fundo, ele está perguntando sobre a recorrência da nefrite lúpica pós-transplante renal. Então, é o seguinte: a gente vai transplantar os nossos pacientes quando eles estiverem fora de atividade do lúpus pelo menos há 3 meses, tá? Então, 3 meses de atividade você poderia fazer. É muito confortável induzir esses pacientes com lúpus no pós-operatório, porque ele está usando prednisona, miclofenolato e tacrolimo. Então, ele está com imunossupressão tripla. Então, a chance de recidiva é muito baixa. Então, vasculite e lúpus no pós-operatório, a gente sai com muita tranquilidade no pós-operatório, porque a chance de recidiva é baixa. Aí, se recidiva é um desastre, né? Porque não é comum, essa chance é muito baixa. Nosso ambulatório aqui, a gente não teve nenhum caso de recidiva em 10 anos de segmento, mas quando tem, a gente fica de mãos atadas. Ciclofosfamida para o transplante é péssimo, muita chance de complicação, recidiva só de a gente subir a prednisona já recidiva CMV, né? Mas quando você faz ciclofosfamida, daqueles quadros fúngicos pulmonares, ciclofosfamida é péssimo. Então a gente teria que fazer uma indução com miclofenolato ou tentar usar rituximab para fazer essa indução. Mas a gente fica muito confortável no pós-operatório desse grupo de paciente que transplantou já fora de atividade, tá? Quer comentar alguma coisa? Vinícius, queria agradecer novamente aí a sua disponibilidade, tudo foi excelente. Acho que foi muito bom para a gente discutir e dar uma revisada aí justamente nessas recentes atualizações aí. Então, quero agradecer aqui em nome da disciplina. Nosso muito obrigado. Obrigado a vocês aí. Precisando aí, a gente está à disposição, tá? Obrigado, Vinícius.
Um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.